Ótima manhã de quarta-feira, finalzinho da manhã praticamente, né, gente? Bom dia pra você que nos acompanha a partir de agora, Balanço Geral, até as 2 da tarde, compromisso, como sempre, de levar a informação até você, hein? Quarta-feira hoje, 31 de agosto, é o último dia do mês de agosto. Aliás, com a temperatura bem diferente da registrada e durante todo esse mês, quando esperávamos realmente aí altas temperaturas. E o finalzinho do mês de agosto já trazendo aquela temperatura bem diferente. Ventos fortes, inclusive ontem na cidade de Ilhéus. Madrugada gelada em Vitória da Conquista e outras cidades do sudoeste baiano. E aqui no sul baiano também a gente já percebe essa mudança na temperatura. Último dia do mês de agosto e, como sempre, o Balanço Geral começando com o compromisso de levar a informação até você. E você vai acompanhar no programa de hoje. Homem preso com drogas, viu, gente? Aliás, as drogas foram apreendidas, estavam em uma mochila, inclusive, quase 4 quilos de maconha. Ontem, essa prisão acontecendo JS Pinheiro, aqui na cidade de Itabuna. O que chama a atenção é que, mais uma vez, essa droga estaria sendo levada para a cidade de Barro Preto. E as apreensões têm sido constantes com relação ao tráfico de drogas. Drogas sendo transportadas de Itabuna para Barro Preto, de Ilhéus para Barro Preto. E você vai acompanhar os detalhes daqui a pouco. Essa foi apreendida ontem. Policiais do CETO da Polícia Militar aqui na cidade de Itabuna, nesta localidade. Logo após uma denúncia, inclusive, as pessoas estavam suspeitando, né, daqueles homens, inclusive bem próximo ali ao ponto de ônibus. Em uma área onde os assaltos acontecem com muita frequência, a população já fica amedrontada, acionando a Polícia Militar. De imediato descobre que este homem estava com grande quantidade de droga. E daqui a pouquinho você acompanha os detalhes com certeza aqui no Balanço. E mais, garoto de apenas 11 anos teve queimaduras graves enquanto soltava a pipa em Eunápolis. O destaque você acompanha agora na tela. No momento da descarga elétrica, o corpo do menino pegou fogo na hora. Agora ele segue internado no hospital em Salvador e está em coma induzido em estado grave. Essa reportagem completa daqui a pouco. Que desespero, com certeza, viu, gente, por parte da família, viu? Veja também, 2 suspeitos de tráfico morreram em intervenção policial. CIP Central em Ibiratá. E olha a quantidade de droga apreendida. As armas também tiradas, armas de fogo tiradas de circulação. E daqui a pouquinho você acompanha os detalhes da ação da CIP Central em Ibirataia. E você acompanha todas essas informações aqui no Balanço. E ainda, diversas ocorrências aconteceram em Ilhéus ontem por conta dos ventos, que atingiram a velocidade máxima de 43 km por hora. Veja o destaque. Só aqui em Ilhéus, quase 30 chamados foram feitos para a Defesa Civil e 3 aeronaves tiveram que arremeter o voo ao tentar pousar no aeroporto Jorge Amado. O alerta de vento diminui, mas continua, só que aumenta o alerta da Marinha. Vocês vão saber todos os detalhes na matéria completa que vai ao ar daqui a pouco aqui no Balanço Geral. Pois é, bom você ficar atento com relação a essa situação. Muita gente ontem, né, teve essa dificuldade realmente para poder pousar na cidade de Ilhéus. E a gente acompanhava as imagens, muita gente relatando com relação ao vento forte. Em casas, nas partes mais altas da cidade de Ilhéus, a preocupação intensa. Como a Tainã já trouxe a informação, ventos hoje diminuíram bastante com relação à velocidade, mas tem a preocupação, né, com a alta da maré. E os detalhes você acompanha daqui a pouquinho, reportagem completa. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Balanço Geral. Lembrando que, como sempre, o programa está lotado de informação. Compromisso, como sempre, de te manter muito bem informado. Mas é claro que queremos também sua participação aqui no programa através do WhatsApp super badalado, que é o 99927, é isso, gente? 0563. Manda pra cá qual é a sua reivindicação, hein? A gente já começa o programa falando que o pessoal aí do bairro São Pedro, na Avenida Pedro Jorge, está reclamando com relação ao abastecimento de água. Abastecimento de água. E sabemos que as reivindicações são as diversas, né? Então você tem sua reivindicação, faz aquele vídeo, né? De forma bem objetiva mesmo, manda aqui para o Balanço. O intuito é mostrar este problema e que ele venha a ser solucionado da forma mais rápida possível. Eu já começo o programa de hoje, quarta-feira, falando que funcionários da Embasa, que é a empresa baiana de águas e saneamento, eles foram surpreendidos aí com disparos de arma de fogo. Isso no bairro Esplanada, do Parque, em Vitória da Conquista. Na delegacia, o responsável pelos disparos se identificou como agente penitenciário aí do presídio Newton Gonçalves. Você acompanha agora a reportagem. Imagine se durante o exercício do seu trabalho você se tornasse alvo de disparos de arma de fogo aparentemente sem nenhum motivo.
Foi o que aconteceu com 3 funcionários da Embasa que realizavam um serviço de manutenção na rede coletora de esgoto da rua Raquel de Queiroz, bairro Esplanada do Parque. Por volta das 9h30 da noite de segunda-feira, enquanto os operadores manobravam o caminhão da empresa aqui no final da rua, um homem transtornado saiu de uma das residências e começou a atirar contra os trabalhadores. Segundo o relato, depoimento das próprias vítimas, o suspeito ainda entrou em um carro e os perseguiu antes de fugir. Mas depois retornou ao local do crime, onde se deparou com a guarnição da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar, que conseguiu prendê-lo e encaminhá-lo ao Distrito Integrado de Segurança Pública da cidade para que ele prestasse esclarecimentos sobre o caso. Ele estava em posse de uma pistola 9mm registrada em seu nome, além de 2 carregadores e 22 munições do mesmo calibre da arma. O homem se apresentou às forças de segurança como agente penitenciário do presídio Nilton Gonçalves, informação confirmada pela polícia. Mas ainda não foram divulgados detalhes sobre o que teria motivado sua ação, já que o suspeito se reservou ao direito de falar apenas em juízo. O que chama atenção é que para as pessoas poderem, na verdade, ter o porte, o posse, você passa por tantos exames, Tantos exames, é um processo tão burocrático. E mesmo assim, infelizmente, a arma, por vezes, acaba parando aí nas mãos de irresponsáveis. Atitude irresponsável, sim, porque colocou em pânico os funcionários da Embasa, inclusive. Imagina o desespero por parte daqueles que estavam trabalhando naquele momento e perceberam esses disparos. Até porque, não somente pela questão dos disparos, mas alguém poderia ter sido atingido aí realmente por uma bala perdida. E olha, uma pistola, inclusive. Então, agora a investigação aí na delegacia em Vitória da Conquista, mas principalmente pelo fato de analisar, de passar mais uma vez pelos exames desse agente penitenciário, porque ele precisa ter conscientização. A arma, com certeza, conseguiu realmente esse direito a ter o porte de arma, se é que tem um porte, mas deve ter com certeza, para poder utilizá-la em serviço. Isso não quer dizer que dá o direito de sair atirando. Não se sabe ainda qual teria sido a motivação, é algo que é investigado. A própria Jade trouxe aí nas informações, inclusive, que essas informações foram passadas na delegacia, com certeza em depoimento, que já foi prestado na delegacia, mas precisa ser investigado sim, mas principalmente ter consciência, porque pode afetar até mesmo a questão do trabalho dele, viu? Como agente penitenciário, por ter a questão do porte de arma, não dá a ele o direito de sair assustando, amedrontando pessoas, nem de utilizar essa mesma arma aí, no intuito de fazer com que outras pessoas, inclusive, sejam prejudicadas. É aquilo que a gente costuma dizer. Infelizmente, mesmo com tantos exames, todo o processo burocrático, mas ela acaba caindo em muitas mãos aí de pessoas que não têm responsabilidade. Mesma coisa que acontece com o veículo, Questiona-se muito essa questão da legalização com relação a pessoa ter o porte ou posse quando diz respeito à arma de fogo. Mas é praticamente o mesmo que você entregar um veículo nas mãos de quem é inconsequente, de quem bebe e dirige, ou de quem pratica a questão da velocidade excessiva. Porque você coloca em risco também a vida de pessoas. E em situações como essa, você precisa ter, no mínimo, responsabilidade. Responsabilidade. Mas é claro que a investigação segue agora e a polícia vai estar divulgando nos próximos dias o que teria, motivado, se tem motivação para alguém chegar em determinado órgão, atirar, assustar funcionários, ainda que estivessem em busca de algum desafeto, não dá a ele o direito de utilizar uma arma. E é claro que a investigação segue, a gente vai trazer os detalhes com certeza para você aqui no Balanço Geral. E por aqui a informação não para, aliás, até as 2 da tarde. Falando em informação, o repórter Renato Santiago já chega ao vivo, para falar sobre o estudante assaltado. É mais um. Próximo à escola, dessa vez do bairro Santo Antônio, aqui em Itabuna. Boa tarde para você, Renato. E, aliás, essa é uma área, Renato, que mesmo tendo a escola, é uma área de movimentação, veículos passam aí com muita frequência, mas infelizmente o número de pessoas que são vítimas de assalto nessa localidade é muito grande. Boa tarde para você. É exatamente isso, viu, Silmara? Não tem local, não tem área que esses assaltantes não possam ir e cometer, então, os crimes. Isso é verdade. Boa tarde para você, tudo bem? Uma ótima tarde a todos que acompanham o programa Balanço Geral, sempre assistindo do sul, extremo sul, sudoeste do nosso estado baiano, falando ao vivo aqui do bairro Santo Antônio. Aqui ao meu fundo, o nosso amigo querido Tininha mostra aí, Tininha vai lá com seu olhar biônico, mostrando aí para você, olha, o Colégio Sionfre, que é o Centro Integrado
integrado Oscar Marinho Falcão. A gente vem falar, Silmara, porque um estudante foi assaltado aqui nesta localidade, como você bem frisou. A todo momento passam veículos aqui, carro, motocicletas, bicicletas, pedestres passando por aqui, mas nem isso, Silmara. Tudo isso não impede a ação dos criminosos. E os estudantes ficam aí à mercê dessa violência. Ok, meu irmão, muito obrigado. Os estudantes ficam à mercê da violência, Silmara. Agora mesmo, como você estava falando, sim, um assaltante chegou aqui nesta localidade, o estudante estava saindo, ele aproveitou que o estudante estava só, se aproximou do estudante, ele, segundo a informação, apresentou ali, fez um gesto como se tivesse armado, não chegou a mostrar a suposta arma, mas fez aquele gesto. É claro que o estudante bem agiu, não vai saber se é verdade ou não. O rapaz pediu, então, o celular e o estudante assim o fez. Ele pegou o celular do estudante e saiu correndo, tomando rumo ignorado. Mas isso não é um fato isolado. A gente tem informação, Silmar, que aqui nessa região, mostra aí, Tininha, por gentileza, vai passeando, vai mostrando com as suas imagens. Aqui a gente tem a certeza, Silmar, segundo as pessoas que trabalham por aqui, que moram também aqui, que a violência não para aqui nessa localidade. Vários assaltos. Ó, tem um grupo aqui de estudantes aqui conversando aqui no muro, eu vou até eles para poder falar. Eles naturalmente estudam aqui, né? No Cionf. Olá, tudo bem? Boa tarde, qual é o seu nome? Ana Clara. Ana Clara, e o seu? Leonardo. Leonardo, e o seu? Yasmin. Yasmin, vocês estudam aqui no Colégio Cionf? Eu estudo. Estuda, e você? Eu não, mas eu passo por aqui direto. Sempre passa por aqui? Aham. Alguns de vocês já tiveram notícias que alguém já foi assaltado, já soube de algo assim? Sim, roubaram 10 celulares aqui, Já de colegas seus? já, muitos. Eles agora ficam muito preocupados para passar por aqui, eles vão embora cedo, 11h30 embora. Olha só, já com medo de assaltos acontecerem aqui, e você? Eu passava por aqui direto pra ir pra escola, aí como tava tendo essas notícias, minha mãe pegou e tive pra mim por outro caminho, porque aqui tava ficando muito perigoso. Olha só, familiares já começam a ficar preocupados, né? Os estudantes falam, olha mãe, olha pai, lá de onde eu passo estão acontecendo vários assaltos. Então os pais, de uma certa forma, começam então a aconselhar os seus filhos, ó, procura outro caminho, porque se ficar assim, passando por aqui, é bem capaz de acontecer também, ser vítima de um assalto. Com certeza, e aqui tá ficando muito perigoso de um tempo pra cá. É perigoso mesmo passar por aqui. Sim, é muito. Então, bastante atenção. Eu já passei por aqui várias vezes já com a minha amiga e eu já ouvi falar em boatos que já foi muito assaltado por aqui. E você tem esse receio de passar por aqui? Sim, eu tenho um pouquinho de medo. Aí quando vem se aproximando alguém, algo suspeito, você imagina, já toma aquele cuidado. Sim, por isso que eu nunca levo o celular. É verdade, olha só, para um adolescente não leva, muito obrigado, tá bom vocês? Valeu então, muito obrigado. Para um adolescente, Silmara, não andar com um celular, olha, é bem complicado. Aí a gente percebe que a situação é séria, é grave aqui nessa localidade. Agora, é claro, não só os assaltantes, mas qualquer pessoa. Claro que os assaltantes, ou melhor dizendo, não só os estudantes, mas qualquer pessoa. É claro que os assaltantes, eles não escolhem a vítima, mas de preferência eles preferem então os estudantes porque acreditam que são mais vulneráveis à ação violenta dos criminosos. Os estudantes, é claro, ficam com medo na abordagem e aí, meu amigo, o assalto é cometido nesta localidade. Moradores que não quiseram gravar entrevista desses condomínios aqui, Silmara, eles estão confirmando que realmente assaltos têm acontecido aqui nesta localidade. É uma situação difícil. Vamos falar com um cidadão aqui, motociclista, passa por aqui todos os dias, meu amigo? Passa. Qual é o nome do senhor? José Luiz. José Luiz. Tem relatos de que a situação aqui nessa região tem ficado perigosa, principalmente à noite? Sempre tem, porque minha esposa trabalha aí no colégio. Aí eu trago ela às 6 horas da manhã e venho pegar meio-dia. Todos os dias isso. Porque senão é sempre... Senão... Ela já foi assaltado ou conhece alguém que já foi assaltado? E ela já foi assaltada. Já foi assaltada? Já foi assaltada. Quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes, rapaz? Aqui na saída da escola? Aqui na esquina? Na esquina. Porque com a gente comprou o celular, que é um instrumento de serviço dela. E subtraíram o que dela? Levaram o celular dela. Celular? Foi. Aí eu tenho que trazer e me pegar toda a meia aqui e 6 horas da manhã vim buscar de novo. Eu reparei que o senhor chegou ali, parou a motocicleta, por isso que eu criei curiosidade e vim perguntar. Então sua esposa trabalha aqui, já foi vítima de assalto por 2 vezes e aí o senhor vem no intuito de tentar minimizar a situação, levar uma segurança maior. Exato.
E aí, se deixar, leva de novo. Corre a comprar um celular e ela torna a levar. Tem que ficar atento aqui. Atento. Agora, é claro que a polícia, né, as viaturas deveriam passar com mais frequência nessa localidade. Exato, esse negócio mesmo. Agora, no momento do assalto ali, já que sua esposa sofreu 2 assaltos, ela foi e registrou algum boletim de ocorrência? Não chegou a registrar ainda não. Não chegou a registrar? Não. É bom ir registrar, tá? Isso, exato. Muito obrigado, meu amigo. É isso, Silmara, que a gente sempre relata. A polícia trabalha com estatística. Se as pessoas, infelizmente, que são acometidas aqui, assaltos, elas não forem prestar o boletim de ocorrência, a queixa-crime de que sofreram vítima aqui, foram vítimas de assalto, aí fica difícil para a polícia fazer o mapeamento das áreas que os crimes estão acontecendo e aí as viaturas começarem a passar por essa localidade. Então é importante que, se você, amigo cidadão, você foi assaltado, amiga cidadã, foi assaltada, preste o boletim de ocorrência, vá até a delegacia, falar que você foi vítima. Aí sim, a polícia militar, a polícia civil começa a fazer o mapeamento das áreas onde os assaltos estão mais acontecendo com mais frequência. E aí é claro que o movimento de viaturas, o patrulhamento por essas áreas vai ser intensificado o patrulhamento. Porque o que não pode é a pessoa, Silmara, ser vítima de assalto e só reclamar com o vizinho, reclamar com o familiar, reclamar com as pessoas ao lado, dizendo que a violência está demais e ela não for prestar o boletim de ocorrência. É preciso que isso possa acontecer para que assim a polícia possa fazer todo o patrulhamento aqui nesta localidade. Porque a polícia, Silmara, trabalha com dados oficiais, minha amiga. Eu volto com você. Com certeza, Renato, precisa sua fala quando diz que a polícia trabalha com dados. A partir do momento que os assaltos acontecem, gente, você acaba não registrando esse boletim de ocorrência. Não vai dar em nada, não vou ter meu celular recuperado, não vou ter minha moto recuperada. A polícia não tem condições de estar mapeando aquelas áreas onde os crimes acontecem. Porque esse mapeamento é realizado para que, como o próprio Renato já citou, o patrulhamento aconteça, mais abordagens nessas localidades, rondas ostensivas. Para tudo isso é preciso que a polícia tenha números. A gente costuma chegar na delegacia, inclusive, e dizer assim, olha, a gente teve assalto. Não, até agora não chegou nada aqui na delegacia. Por quê? Porque as vítimas acabam relutando na questão de prestar queixa. Entendemos que, por vezes, essa vítima está assustada, acabam sendo agredidas, ficam indignadas, acreditam realmente que não vai dar em nada, porque tem observado por diversas vezes esses mesmos bandidos sendo presos e logo liberados, ficam até com receio, né? Acreditando que vai estar apenas se expondo, mas não. É uma forma de você se proteger também. E essa área não é de agora, não é mesmo, Raimundinho? É há muito tempo que a gente ouve falar de assaltos nessa área, inclusive, descendo essa região do cemitério, passando por essa área, inclusive, aí do colégio, né? Do Colégio Sionf, aqui na cidade de Itabuna, dos mais antigos. Percebemos que é uma rua, inclusive, com muitos prédios, porque temos aí muitos condomínios, a maior parte deles, todos com câmeras, inclusive, mas não inibe a ação dos assaltantes, não inibe. É uma das localidades onde teremos a questão das câmeras de vídeo e monitoramento sendo instaladas, mas o nosso receio é que mesmo assim não consiga inibir, olha lá, inclusive as câmeras, aquilo que a gente acabou de falar. E essas câmeras acabam não inibindo a ação dos assaltantes. A ousadia deles é tamanha que esses crimes são praticados a qualquer hora do dia. O Renato citou agora desse adolescente, inclusive, como ele bem relatou, do estudante, conversou com outros estudantes e olha o estado em que chegamos. O estudante que hoje precisa do aparelho celular, até mesmo, né, para desenvolver as atividades escolares na escola, tem que deixar o aparelho em casa, por receio de ser assaltado, por receio de ter esse celular levado, que muitas vezes, inclusive, é dado pelo próprio pai, ou ainda está pagando com relação às parcelas, mas não pode fazer uso do seu aparelho, porque tem medo de ser assaltado. Como aconteceu com esse estudante que o Renato citou, que a mãe estava apreensiva na delegacia, ela disse, o meu medo era de meu filho vir a ser até assassinado por esses bandidos, que a gente não sabe. Primeiro que você não sabe qual é a reação que você vai ter. Não é isso mesmo, Marcelo? Não é isso mesmo, João? Não é isso, Rai? Porque a gente pode chegar aqui, gente, e dizer o tempo todo, gente, o recomendado é não reagir. Não é isso? É uma orientação da delegacia, é uma orientação da Polícia Militar, é uma orientação da Polícia Civil, não reaja a assalto. Mas só quem está passando no momento pela situação é que sabe a forma realmente que com essa abordagem você acaba reagindo. E é em uma situação como essa, inclusive, que você acaba sendo agredido, espancado, até mesmo assassinado por esses criminosos. E a gente percebeu as imagens do Sebastião Ribeiro, a quantidade de câmeras instaladas nesta localidade.
Tem inibido a ação dos criminosos? Não tem. Não tem. Então aí a necessidade mesmo de que seja registrada esta queixa. Olha que eu vou dizer uma coisa para você aqui. A quantidade de queixas registradas na delegacia, que são encaminhados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos aqui na cidade de Itabuna, tem aumentado a cada dia. A gente conversa com os policiais, conversa mesmo, tanto da PM como da Polícia Civil, e eles são enfáticos em relatar. Aumentou muito essa modalidade de crime. Os furtos, os roubos, os assaltos, aumentou bastante. Eles precisam repor esse dinheiro, né? Que é tirado deles, desses bandidos, através do combate ao tráfico de drogas, apreensões, como vocês mesmos acompanham aí a todo momento. Então, daqui a pouquinho o Renato retorna, inclusive, com outras informações. E falando nisso, a gente fala mais uma vez. Cris, você tem aquela foto daquela moto ainda, Cris? A de ontem? Que a gente já ia até linkar um assunto com o outro, é que a gente está falando de assaltos e roubos também, que vem acontecendo em Itabuna, de um furto de uma moto. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouco, que é outra coisa que tem sido alvo da ação de bandidos aí. Não é somente o aparelho celular, não. A quantidade de motos em Itabuna que têm sido levadas por criminosos tem aumentado a cada dia. E agora a gente muda de assunto e fala de apreensão de droga e prisão também. É que um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso. Final da tarde de ontem, JS Pinheiro, aqui em Itabuna. O que chama a atenção é que é mais droga sendo levada para a cidade de Barro Preto. Vamos acompanhar a reportagem? João Paulo Pereira de Jesus foi preso pela Polícia Militar na Avenida JS Pinheiro, próximo a este ponto de ônibus. De acordo com a polícia, o suspeito tentou dispensar uma mochila com drogas ao perceber a presença da guarnição. Na mochila estavam 4 tabletes maiores e um pedaço menor de maconha, pesando 3,6 kg. A prisão aconteceu por volta das 5h45 da tarde, quando a guarnição da Polícia Militar realizava rondas aqui nesta área central da cidade, na JS Pinheiro. E de imediato eles foram informados por uma pessoa que trabalha nesta localidade que haviam 3 homens em atitude suspeita parados frente ao ponto de ônibus. E por ser uma área onde nós temos muitos assaltos e roubos acontecendo, a pessoa, inclusive, acabou ficando assustada. De imediato, acionando a polícia por entender que naquele momento poderiam ser realmente aí suspeitos, né, da prática de assaltos e roubos também nesta cidade. De imediato, a polícia deu a voz mesmo da abordagem e percebeu que o homem, segundo a polícia, deixou a mochila de lado e iria saindo. Foi neste momento que aconteceu esta abordagem e percebendo que a mochila que estava com ele, inclusive, tinha uma quantidade de droga. Ele informou que é morador da cidade de Barro Preto e que estaria indo para aquela cidade. E que essa mochila, inclusive, teria sido entregue a ele por uma mulher que teria passado há poucos momentos próximo ao ponto de ônibus, que não sabia, inclusive, o que realmente existia naquela mochila. De imediato, então, a condução acontecendo para a Delegacia da Polícia Civil aqui da cidade de Itabuna. A droga foi apresentada na delegacia e todo o material passa a ser investigado pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Itabuna. O suspeito foi flagranteado. Nesta manhã, passou por exames no Departamento de Polícia Técnica e será encaminhado para audiência de custódia. O que chama a atenção é a quantidade de droga que vem sendo apreendida, tendo como destino a cidade de Barro Preto. Na semana passada, Stephanie Santana Costa foi presa quando estava no interior de um ônibus aqui em Itabuna, que viajava em direção a Barro Preto. Transportava 690 pedras de crack e 229 buchas de maconha. Uma semana antes desta prisão, uma outra apreensão de droga queria abastecer Barro Preto. Um homem foi preso no bairro Bonfinzão com uma sacola no carro contendo 301 buchas de maconha, 510 pedras de crack e 504 pinos de cocaína. Em depoimento, afirmou estar levando a sacola de Ilhéus para Barro Preto. Olha a quantidade de droga durante todo esse período agora do mês de agosto, inclusive, sendo levada para a cidade de Barro Preto. Isso vem chamando a atenção. Nesse caso, ontem ele é morador de Barro Preto, mas afirmou que estava, inclusive, levando esta mochila, que não sabia realmente o que tinha nesta mochila. Uma mulher acabou entregando, viu, Raio? Você está passando aqui agora, João vai te entregar uma mochila, você não sabe o que tem no interior dessa mochila e vai levar para outra cidade. Não sabe, né? Até porque você não tem interesse em perguntar. A ingenuidade das pessoas é muito grande. Não tem interesse algum em perguntar. O que é que tem nessa mochila? Não, apenas leva até outra cidade. Jamais saberia o que tinha no interior dessa mochila, né? Eles acreditam mesmo que a polícia vai acreditar nessas informações que são passadas. E o mais interessante é que sequer sabia o que tinha no interior desta mochila, mas no momento que a polícia afirmou, inclusive, deu a voz aí para que ele pudesse parar, ele jogou a mochila do lado e foi caminhando, né? Foi no momento que a prisão dele aconteceu e foi verificado que no interior dessa mochila, inclusive, essa quantidade de droga.
quase 4 quilos de maconha prensada. Na semana passada, nós tivemos a Stephanie que foi presa em menos de 10 dias, em uma situação em Barro Preto, na outra aqui na cidade de Itabuna, na outra estava chegando em Barro Preto com a droga. Na sexta passada estava indo para Barro Preto levando outra droga, mas já foi liberada, está em casa já assistindo o balanço. E essa prisão também, vocês estão acompanhando as imagens agora dessa grande quantidade de droga, maconha, crack e cocaína, que estava inclusive também em um veículo, lá no bairro Bonfinzão, em Barro Preto. E segundo informações do condutor do veículo, que também já foi liberado em audiência de custódia, ele acabou afirmando que essa droga estava sendo transportada de Ilhéus para a cidade de Barro Preto. Hoje à tarde, o João Paulo passa aí por audiência de custódia aqui na cidade de Itabuna. Só tem uma passagem, inclusive ele, a outra situação, inclusive, teria sido por desordem, um ônibus. E agora a polícia já investiga realmente com relação a essa ligação dele com o tráfico de drogas em Itabuna e também na cidade de Barro Preto. Barro Preto que tem à frente aí o doutor André Aragão, que é o mesmo delegado, inclusive, da Delegacia de Tóxico Entorpecente aqui da cidade de Itabuna, que está investigando com relação a essa questão dos crimes, né, principalmente do tráfico de drogas naquela cidade. E já mudando de assunto, mas continuando a falar mesmo com relação ao tráfico de drogas, é que 2 suspeitos de tráfico, eles morreram em intervenção policial CIP Central, em Ibirataia. Quem chega com mais informações, Camila Moraes. Oi, Camila, é com você. Oi, Silmara, para você, para todos que nos acompanham aqui na tela do Balanço Geral, a situação que aconteceu mais especificamente na zona rural do município de Ibirataia. Esses indivíduos foram baleados durante justamente a intervenção policial. Chegaram a ser socorridos até a unidade hospitalar do município, mas não resistiram aos ferimentos. Um dos suspeitos mortos na ação aí, está sendo investigado, seria o Ailton Santos Aragão, apelidado de Bacurau, é mais conhecido como Bacurau, tinha várias passagens por tráfico de drogas. Até o momento, o outro homem ainda não foi identificado, ainda mais um trabalho para a polícia. E nessa ação, ainda para a gente entender, foram apreendidos 2 tabletes de maconha, também tiveram armas, 2 revólveres calibres .38 apreendidos, e portanto com esses suspeitos e que acabaram não resistindo aos ferimentos. Foi uma intervenção policial, aconteceu na zona rural do município de Ibirataia. A gente já viu aí que um dos suspeitos que acabaram não resistindo aos ferimentos, um deles já foi identificado e justamente a informação de que ele teria passagens, né? Tem um histórico, aí uma ficha criminal. Eu volto com você aí no estúdio e daqui a pouquinho tem mais notícia. Geralmente o histórico deles, Camila, envolvidos com a questão da criminalidade, principalmente com o tráfico de drogas, que se torna responsável pela maior parte dos crimes que temos e automaticamente, né, permite que eles tenham acesso a diversas armas, inclusive de grosso calibre, que eles tenham acesso, inclusive, a levar essas armas para a zona rural e permite, então, que a população que outrora vivia uma sensação de tranquilidade em áreas em que acreditava ser o local de descanso, que vivem hoje atormentadas pela ação de bandidos. Estão cada vez mais escolhendo a zona rural para poder atuar. Diante dessa informação, a polícia também começa a atuar nessas localidades, realizando rondas, na busca de prender esses criminosos. Mas quando chegam, eles acreditam que por estar em zona rural, por estar em local, inclusive, que eles conseguem se esconder com facilidade, ao avistar guarnições, eles já começam a atirar. Eles têm atuado desta forma, inclusive. Até expulsado moradores de algumas comunidades, viu, da zona rural. E desta vez, 2 deles acabaram morrendo em confronto. E aquilo que o Tom Ribeiro costuma dizer aqui todos os dias, a sociedade, com certeza, não chora por vocês. Principalmente a comunidade, que deve ter vivido momentos de terror com esses criminosos na localidade. E vocês viram lá o que? Apreendido maconha, né, os tabletes de maconha apreendidos e 2 armas também tiradas de circulação. Parabéns ao pessoal da CIP Central. E a informação por aqui não para, gente, até as 2 da tarde, como eu já citei agora há pouco. E agora, falando ainda em informação relacionada à área de segurança, é que imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um ladrão entrou em uma loja e furtou um celular dentro do mercado de artesanato de Ilhéus. Segundo os comerciantes daquela localidade, a situação é atípica, mas foi suficiente para que eles solicitassem de imediato o reforço na segurança. Vamos acompanhar? Nem as 5 câmeras de segurança desta loja, que fica no mercado do artesanato em Ilhéus, inibiram a ação do homem que aparece nas imagens. Na manhã de segunda-feira, ele entrou no estabelecimento, furtou um celular
e deixou o local caminhando normalmente. O homem entrou por este lado que dá acesso à rua Eustáquio Bastos, aqui no centro de Ilhéus. Já no final da tarde, após ter pego o celular, ele foi imobilizado por moradores da Avenida Princesa Isabel que assistiram ao vídeo. O celular foi recuperado e entregue à dona. A dona do aparelho é Luísa. Ela contou que saiu da loja por alguns segundos e, quando voltou, sentiu falta do celular. Para mim foi um choque, né? Porque assim, é um bem material, mas a gente trabalha, a gente dá duro, né? Tem vezes que eu acordo 5 horas da manhã para cuidar da minha casa, meu esposo, que necessita de mim, né? Que eu estou trabalhando para ajudar ele. Porque meu esposo tem problema de saúde, então eu preciso trabalhar. E assim, foi um descuido, né, também da minha parte, porque eu dei aquela saída rápida. Eu reconheço, mas graças a Deus tudo correu bem e eu consegui de volta, né? Luísa é artesã e faz parte da diretoria do Mercado do Artesanato. Ela ficou surpresa com a ação em plena luz do dia. Foi uma surpresa mesmo. Eu disse, não, peraí, eu não estou acreditando, parem de brincar. E aí fui confirmar a informação e, infelizmente, realmente eu confirmei que tinha acontecido o facto. Mas como temos as câmaras, então eu também não fiquei tão preocupada, porque disse da forma que foi, ele vai ser pego. Situações como esta são raras no mercado que atrai turistas o ano todo. Segundo a direção do local, este foi o 3º furto registrado em mais de 20 anos de funcionamento. O presidente da Associação do Artesanato disse que o fato foi isolado e que a segurança é reforçada. Nas temporadas nós contratamos a segurança privada para estar nos auxiliando, né? Para a segurança melhorar, para a gente dar mais conforto ao cliente, ao turista. Temos muitas câmeras espalhadas pelo mercado e um lojista ajuda o outro, sempre olhando quando um precisa ir ao banheiro, sempre tem um colega olhando, mas acontece de, às vezes, um momento, aproveita a falha e acontece o furto, mas não é algo comum. O capitão da 68ª Companhia Independente da Polícia Militar, responsável pela segurança no centro de Ilhéus, disse que a área concentra pessoas em situação de rua e que muitas vezes praticam furtos contra quem trafega nas vias. Além das denúncias, as câmeras de segurança auxiliam a polícia. É importante para as polícias civil e militar que esse monitoramento aconteça nas lojas para que a gente possa ter ferramentas para alcançar eventuais infratores que se utilizam de má fé, de uma distração dos funcionários para poder realizar esse tipo de crime. De acordo com o capitão, foram registrados 7 furtos no centro de Ilhéus de março a maio deste ano. Já os arrombamentos, que são modalidades de furtos, tiveram um decréscimo de 40% de março a agosto. Mesmo com o patrulhamento, as pessoas precisam estar atentas. É importante que as pessoas atentem nas ruas mais isoladas, observem se estão sendo seguidas por meliantes, né? Sobretudo as mulheres, a atenção com está sendo observado a utilização do celular, se está guardando na bolsa, se tem alguém observando. Isso é importante para evitar que aconteçam os crimes que a gente chama de lances, são os lanceiros, né? O capitão disse que a segurança será intensificada na região. Trazer a companhia que hoje opera na Conquista aqui para a região central da cidade. Isso vai aumentar o volume de policiais circulando e, naturalmente, inibir ainda mais os possíveis crimes que aconteçam aqui na região. Primeiro, com relação à fala da vítima, né? Vocês observam que na fala da vítima ela disse: eu sei que é um celular, eu sei que é algo material, mas ela sabe da dificuldade que é acordar todos os dias cedinho, né? Ter que deixar a sua casa. Em muitos desses momentos, inclusive, você sai de casa, pode estar chovendo, né? Pode estar o calor intenso, mas você acaba saindo de casa muito cedo, deixa a sua família, deixa a sua casa, às vezes tendo que acordar ainda mais cedo para poder deixar uma comida pronta, a casa arrumada, no intuito de poder trabalhar e ajudar a sustentar com relação às despesas, ajudar com relação às despesas. E aí, automaticamente, você acaba comprando o aparelho celular e sabe da dificuldade que tem para pagar cada uma das parcelas. E é seu, você comprou. Porque muita gente questiona muito essa situação. Ah, mas a gente está falando de bem material. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Ainda bem que ficam os dedos, né? Que daqui a pouco estão levando os dedos também. Mas o que nós falamos é da dificuldade que temos para pagar nossas contas e que só nós sabemos. Não é questão de ser apegado à questão material. É algo que é seu, você comprou. Ou você ainda está pagando, ou você pagou e pagou com dificuldade. E aí a pessoa, ainda bem, graças a Deus, teve esse celular restituído. Mas aí o malandro, o bandido entra
e dessa forma vai furtando. Infelizmente, nós sabemos que em muitas das situações, até pela qualidade, realmente, né, até pelo valor, acaba sendo um TCO, aí acaba sendo liberado. Quando não são liberados, acabam lá na delegacia, não são flagranteados, acabam sendo liberados na audiência de custódia. E permite que cada vez mais eles pratiquem crimes como esse. Então, chama a atenção, inclusive, o pessoal da 68ª falando, né, dessa questão da segurança nessa localidade. É um número realmente aí de chamar a atenção. Durante todo esse período, apenas 3 furtos, ainda bem mesmo. Mas a gente percebeu também as câmeras de vídeo monitoramento instaladas ali na cidade, naquela área, inclusive, o que talvez esteja inibindo, além da ação da polícia, que tem atuado de forma intensa com relação a essa localidade, aí na cidade de Ilhéus. Mas ainda bem que o celular dessa senhora, então, foi restituído mesmo, ela pôde ter de volta algo que ela comprou e pagou por isso, e é direito dela permanecer com ele. E tomara que localize o bandido, né? Essa pessoa, então, que praticou o crime, porque da próxima vez vai levar o restante da loja todinho. E agora, falando de coisa boa pra você aqui no programa, é que o Achar da Sorte está demais, viu? Confira, então, a premiação dessa semana. O Axé da Sorte agora tem uma novidade pra você. Além da premiação, você dispõe da raspadinha, com 45 mil reais em prêmios instantâneos. E no quarto sorteio dessa semana tem uma picape Fiat Strada Zerinho só pra você. É uma picape Strada. E mais, 2 mil no primeiro, 3 mil no segundo, 4 mil no terceiro sorteio e 20 prêmios de 500 reais no Giro da Sorte. E é na dupla chance de ganhar, só custa 10 reais. Adquirindo o Axé da Sorte, você contribui com o GAC Sul Bahia. Axé da Sorte, GAC. Traz aí, por favor, João, título de capitalização Axé da Sorte para essa semana, gente. Tá lotado de prêmio para você, viu? Tem raspadinha também, viu? Lembrando que no quarto prêmio você tem essa picape lindona, inclusive. Do primeiro ao terceiro prêmio tem dinheiro para você, além do Giro da Sorte, apenas 10 reais, viu? Apenas 10 reais. Lembrando que o sorteio acontece aqui no domingo, claro, a partir das 9 da manhã, aqui na tela da Record TV Cabral. E boa sorte para você. Pode guardar, João, por favor, com muito carinho aqui, viu? Guarda esse título de capitalização Axé da Sorte. Obrigada. E agora vamos para um rápido intervalo. No retorno tem muito mais links ao vivo, trazendo informações de toda a região. Prato na mão, olho na televisão. Já estamos de volta com você com o Balanço Geral. Hoje, quarta-feira, último dia do mês de agosto, hein? Amanhã já começando o mês de setembro, mês da primavera. Mas é claro que o mês de agosto, então, encerrando e desejando que tenhamos, viu, gente? Finalzinho de agosto aí de tranquilidade, mas principalmente o mês de setembro abençoado. É isso que a gente deseja para todo mundo. E a gente continua por aqui levando informação para você. E agora com relação a moradores da rua Petrópolis, no bairro São Pedro, aqui em Itabuna. Estão passando por problemas sérios por conta da falta de abastecimento de água. Isso já chega a 30 dias, viu? Veja só a reportagem. Se depender da água fornecida pela Imasa para a dona Mônica realizar os afazeres domésticos, ela não vai conseguir. Isso porque a água que é boa não tem. Há semanas que ela não cai. Aí começa a agonia da dona de casa, que tem que se virar para adquirir a água. Até da chuva, ela faz de tudo para armazenar o que puder. Só desse jeito consegue cuidar da casa. Sofrimento. A gente lava os pratos aqui com a água da chuva, né? Ou então quando a gente compra, que não é sempre, não dá para ficar comprando água sempre. Então, assim, quando tem a gente lava, quando não tem, fica assim, ó, acumulando até a água aparecer. Alimento tá ali, ó. A gente comprou 1.000 litros de água, já evaporou no instante. Roupa a gente não tem mais por que lavar. A dona Valdeci está revoltada, paga a tarifa em dia, mas a água não vem e alega que a família está sofrendo com isso, porque ficar sem um elemento básico do dia a dia não é fácil. Nós passamos um mês todo sem cair água dentro de casa. Nós pegávamos, o que tem que ser assim, no caso da minha casa aqui mesmo aqui, nós pegávamos água de banho para jogar na privada da descarga. Aí a água passa, lava a roupa, passa para na casa. Nós não temos água, nós temos todos os meses a conta. Agora a água que é bom não temos não. Eu não tenho conta nenhuma aqui atrás. Estão todas pagas. Mas a água nós não temos. Eu tenho que estar seco mesmo, pó. Tem um pingo de água nós temos. E aí então ninguém resolve nada. Só fala, ninguém resolve nada. Esta é a rua Petrópolis. O curioso que revolta os moradores é o seguinte: a rua é bastante extensa. Vai até lá em cima e também de fora a fora aqui. Só que do lado de lá, a água cai.
até lá em cima, onde aquela motocicleta está vindo agora, tá vendo? Mas 20 casas aqui nesta rua, essas casas não estão recebendo a água como deveriam. Por quê? A Imasa não sabe explicar. Os moradores perguntam, segundo os moradores, perguntam o motivo, o porquê somente esse trecho desta rua aqui, que é o equivalente a 20 casas nesta ladeira, não estão recebendo água a essas casas. Quase um mês sem a água cair nesta região, o que gera muita revolta para os moradores dessas 20 residências. Seu Luciano disse que não passa o pior porque tem uma cisterna num quintal e até ajuda os vizinhos fornecendo água. Porém, a água não é potável. Quando precisa eu ajudo. Dou água aqui, boto a bomba, boto a mangueira, dou água ao vizinho aqui. A dona Mônica disse que os moradores já comunicaram à empresa municipal de água e saneamento. Mas quando liga para a empresa e saber da solução do problema, é sempre a mesma coisa. Como é que está a previsão da água para a Rua Petrópolis, no São Pedro? É notificado, está encaminhado ao setor responsável pelo abastecimento para verificar, porque só essa rua, né, não está abastecendo, né? Rua Petrópolis, viu? Ok, obrigada. É isso, a gente liga todos os dias, eu e minha vizinha aqui do lado, todos os dias. Quando atende, ela anota, dá protocolo, mas ninguém não comparece aqui para poder ver o que realmente está acontecendo, porque está acontecendo alguma coisa. Como é que cai no bairro todo e não cai só nessa rede? Não é possível uma coisa dessa, né? Levamos a demanda para um advogado especialista em direito do consumidor, que ressaltou quais são os direitos e deveres das partes envolvidas, no caso, a Imasa e a população. Como eles já fizeram a reclamação administrativa, ou seja, já tem um número de protocolo, já tentaram resolver junto à empresa e não lograram êxito, eles podem sim requerer a intervenção do judiciário para que o judiciário determine que a oferta seja cumprida, ou seja, que a água comece a ser fornecida, e também podem requerer aí a indenização por danos morais pelo constrangimento que eles tiveram, o desvio produtivo do tempo deles para tentar resolver o que não foi resolvido. Então eles podem sim procurar o judiciário. Constrangimento, chateação mesmo, entendeu? É você perceber que em outras casas essa água está caindo e você ter dificuldade de ter uma gota de água no seu tanque. Água é essencial, gente, é essencial. Uma semana, inclusive, que você tenha qualquer tipo de dificuldade na rua em que você mora e esse abastecimento não acontece na sua casa, 2, 3 dias que esse abastecimento não aconteça de forma regular, você já percebe os problemas que você encontra e imagina um mês sem uma gota de água no seu tanque. E o pior, que não é algo de agora, né? Os moradores estão relatando que isso é constante, constante mesmo, já cai com dificuldade. O abastecimento já é irregular e dessa vez ultrapassa o limite da irregularidade. Um mês sem uma gota de água nos tanques. E geralmente, como o próprio Renato muito bem frisou com relação à reportagem, em cerca de 20 casas, ou seja, você tem o abastecimento acontecendo em outras localidades, em outras casas da mesma rua em que você mora, mas na sua casa não está caindo, ou de outros vizinhos também. Aí você paga a conta de água, porque se você não pagar, você sabe que o abastecimento é suspenso. No popular, corte na água, não é isso? No abastecimento de água, que não tem conversa bonita não. Quer saber se você pagou? Não pagou, o corte está lá. É de imediato. E você acaba pagando 2 vezes. 2 vezes. Porque acaba comprando água para sua casa. Tem que comprar, né? Imagine, principalmente essas casas, essas famílias com maior número de crianças. Tem gente que tem idoso dentro de casa. Tem que fazer realmente a higiene por parte desse idoso e não consegue. Aí tem que comprar, numa época como essa, que tudo muito caro, tem que comprar 1 litro de água. Tá quanto, João? Ou é 1.000 litros de água? Você consegue... Tem locais que é 50, né? Tem outros que é 60 reais, mas imagina aí, no seu orçamento, que já anda apertado. As pessoas pagam com dificuldade suas contas. Gente, eu já acompanhei, fazendo reportagem, inclusive, aqui para a Record TV Cabralha, bairro Nova Califórnia, aqui na cidade de Itabuna. Moradora 2 meses sem uma gota de água no tanque, mas as contas estavam pagas. Deixou de comprar comida para casa, mas acabou pagando a conta. E vamos falar a verdade? Esse problema é crônico aqui em Itabuna. Crônico. De localidades. E aí vem aquela situação de dizer, mas é que tem na parte mais alta. Tem localidade aqui que a rua é plana e em determinadas casas cai água e em outras não.
Aí a culpa é do manobrista. 30 anos a culpa é do manobrista. O manobrista desgraçado que ninguém consegue regularizar a situação desse rapaz. Aí não dá pra você entender isso, gente. As pessoas só querem a regularização. Ter no seu tanque aquilo que elas estão pagando. Eu já disse na gestão anterior e digo agora. Acontecendo na minha casa, eu não pago a conta. Eu não pago a conta. 30, 45 dias sem uma gota de água no tanque, eu estou pagando. Eu vou pagar o que eu não estou utilizando? Não vou pagar. Não pago. É um absurdo isso. Absurdo. E aí tem a nota aqui, né, que a Imasa enviou, que a gerência técnica da Imasa informa que na noite de ontem reforçou o fornecimento de água para as partes altas do bairro São Pedro, sendo que a manobra somente será destinada a outra zona da cidade após conclusão do abastecimento em todo o bairro. Com a conclusão das obras do projeto Mais Água para a Cidade, que foi iniciado aí nos primeiros dias de agosto e tem previsão de conclusão em 18 meses, é isso? O sistema de abastecimento de água por manobras será eliminado. É um sonho, viu? Que estamos aguardando mesmo. E a população vai passar a ter água em suas torneiras diariamente. Mas enquanto isso, graças a Deus que tem um projeto agora, mas enquanto isso não for resolvido, a população vai ficar como? Precisa do abastecimento de água acontecendo de forma regular. Até porque é uma comunidade que já sofre bastante com a questão do abastecimento. Olha, gente, olha que absurdo essa informação que vamos trazer agora. É que uma cadela vítima de maus tratos foi resgatada de uma casa em Ipiaú. Quem retorna com as informações é a Camila Moraes. Conta pra gente, Camila. E vale lembrar que maus tratos é crime. Você precisa ver, Silmara, a denúncia em relação à situação, as condições que esse animal estava sofrendo, estava tendo que lidar, tendo que passar. A denúncia foi averiguada e com a ajuda da Polícia Militar e também a Comissão Especial de Proteção aos Direitos do Animal, que é a CPDA, e a cadela, né, essa cachorra, ficava confinada ali no banheiro de um imóvel em construção. Deu para ver muitas fezes pelo chão. Ela ficava amarrada por uma corrente com um estrangulador. Aparentava subnutrição, tinha no pescoço marcas de ferimentos causados aí justamente pelo estrangulador e praticamente não tinha espaço para se movimentar e devido à corrente que ele prendia, né? Um parecer técnico também da médica veterinária indicou a deficiência em que se encontrava o animal e a então cuidadora dessa cadela foi conduzida até a Delegacia Territorial de Piauí, onde foi ouvida pela autoridade policial que lhe enquadrou no crime de maus tratos. Como tem que ser, né? Após o resgate, a presidente da Comissão Especial de Proteção, que nós citamos aí no início, participou dessa ação, conduziu a cadela até uma residência onde vem sendo bem tratada e aguarda um novo cuidador, né? Existe todo aquele cuidado ali para que ela se recupere, se restabeleça em relação à saúde e depois, quem sabe, encontrar um lar que ele tenha realmente a função que tem que dar, que é de dar aconchego, de dar abrigo, carinho e muito amor, né? Um tutor que realmente cumpra esse papel que não estava sendo cumprido nem de longe, né, Silmara? A gente viu ali que as condições eram péssimas de sobrevivência, a cachorrinha tinha que ficar amarrada o tempo todo, não tinha higiene nenhuma, enfim, sem condições de sobrevivência ali naquele local. Então a tutora, até então, lá na cidade de Piauí, foi levada até a delegacia para prestar esclarecimentos e tem que responder pelo crime de maus tratos, né? Para quem ainda não entender, maus tratos a animais é crime, né, Silmara? Eu volto com você aí no estúdio. Com certeza, Camila. A gente continua, não é isso? Falando desse assunto, por falar em maus tratos com cães. Uma cadela foi resgatada, gente, após sofrer maus tratos na cidade de Camaquã. O repórter Renato Santiago é quem retorna com mais informações sobre esse caso. É absurdo, não é mesmo, Renato? Silmara, realmente é lamentável, não é verdade? Quando quem tem animal em casa sofre mais ainda porque é como se fosse um membro da família e vai entender melhor o que a gente está falando aqui. É claro que aquelas pessoas que não têm animal também sentem, mas eu quero dizer a aproximação de ter um animal de estimação em casa, ter aquele contato, olha, a gente se apega grandemente. Quando a gente fala uma notícia dessa, eu mesmo fico bastante comovido porque eu gosto bastante de animal. E a gente traz esse relato lá em Camaquã, no bairro Frederico Borges. Aconteceu esse fato, foi ontem, na terça-feira, por volta das 10 horas da manhã. O dono, Silmara, o tutor da cadela, que foi agredida, foi ferida gravemente, chegou em casa. E quando ele chegou, abriu então o quintal da sua casa, se deparou com a cadela
toda ensanguentada, toda cortada, a golpes de facão, Silmara. Olha, as imagens são fortes, a gente não pode mostrar aí nitidamente porque realmente choca. A cadela teve o focinho praticamente decepado por um golpe de facão e também as patinhas da cadela foram cortadas. Olha só, não chegou então a decepar, mas os cortes foram profundos, Silmara. Segundo a polícia, claro que o dono, quando viu toda aquela situação, procurou saber o que tinha acontecido. Segundo o tutor da cadela, teve a informação de que foi o vizinho que mora na rua de cima, a aproximadamente 10 a 20 metros da casa dele, o que teria acontecido. Esse vizinho alegou que a cadela tentou atacar o animal dele, ou seja, uma cabra que ele tem lá, cria essa cabra, enfim, e essa cadela se assustou e foi para cima desta cabra e tentou morder o animal. Ele, no intuito, alegando que queria proteger a cabra, partiu para cima da cadela com um facão em punho e começou a agredir a cadela, atacar a cadela. Eu acredito, da maneira que a gente percebe nas imagens, que ele queria matar o animal, matar a cadela. Então os golpes foram bastante violentos, Silmara. Realmente, é claro que o tutor da cadela, vendo aquela situação, encaminhou então a cadela até a polícia militar ambiental, onde a ocorrência foi feita. O agressor não foi encontrado. Uma pessoa que se identificou como familiar, né, deste agressor foi até a delegacia a contar o que teria acontecido. E mais ou menos foi isso mesmo que o tutor da cadela narrou e eu falei aqui para vocês. O homem depois foi localizado, se apresentou à delegacia de crimes ambientais e ele foi aí indiciado como maus tratos de animal, Silmara. Realmente é chocante como o ser humano pode fazer uma situação dessa, ter uma atitude dessa. A cadela foi encaminhada para uma clínica aqui na cidade de Itabuna. O nome dessa clínica não foi divulgado. O estado de saúde dessa cadela também não foi divulgada, mas acredita-se que é bastante delicado pelas imagens que a gente observa. Realmente, por pouco, essa cadelia não morreu na hora. A gente espera que através dos cuidados, essa equipe médica lá, de veterinários, possa então fazer de tudo para que essa cadela venha sobreviver. Fato é, Silmara, que violência em hipótese alguma, seja contra o ser humano, seja contra o animal, não pode. Porque acredita-se que o animal apenas se assustou ali vendo a cabra, se assim foi realmente a história, e aí realmente houve essa violência. Infelizmente, Silmara, eu volto com você. Obrigada, viu, Renato? É o ser humano que assusta a gente a cada dia mais, viu? 12 horas e 45 minutos, só Deus, viu, gente? E é por isso que nesse momento, inclusive, a gente acompanha esse momento de reflexão de extrema importância aqui no programa com o pastor Adalto Camilo. Pastor, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde a você que sempre está com a gente nesse horário. Para nós é um prazer muito grande chegar até você através deste programa e levar, como sempre, uma palavra de fé, de vida e de esperança. Esperança essa que surgiu também na vida de Dona Neuza, que nos procurou. O sobrinho dela estava com um quadro grave de apendicite, tumor no intestino. Humanamente falando, ele estava desenganado pela medicina. Mas veja o que aconteceu depois que ela participou, aos domingos pela manhã, da água do tratamento. Acompanhe. Neuza. Aconteceu, Neuza? Bispo, a situação aconteceu na saúde do meu sobrinho. Ele é um adolescente e do nada ele começou a ter febre. E aí a minha irmã foi trabalhar, voltou, ele estava com mais febre ainda. Quando que não, eles levaram o pronto-socorro, tinha estourado uma apendicite nele. E aí os médicos falaram assim: mãe, a senhora tem a noção da situação do seu filho? Ela falou: não, por isso eu trouxe ele aqui. Aí veio um médico, veio outro, e aí examinaram e falaram: nós vamos ter que abrir o seu filho. Aí ela me ligou em seguida, ela me ligou e desesperada, chorando. Eu falei: calma, no desespero Deus não vai agir. Aí ela falou assim: mas me ajuda em oração. Eu falei: estamos aqui. E nisso eu já lembrei da água, né? Lembrei da água. E os médicos, de fato, abriram ele. E não era só a apendicite que estava lá.
tinha um tumor enorme no intestino, retiraram parte do intestino dele e o médico falou: mãe, ó, a gente vai operar, mas ele não tem volta, é 1,0%. Aí eu entrei em oração aqui, né? Eu falei, eu tô aqui, eu não tô à toa na casa de Deus e eu vou usar a água. Chegaram a dar um tempo de vida para ele, né? Sim, senhor, 30 minutos. 30 minutos. E aí, para a glória de Deus, eu lembrei, né, das palavras que o senhor sempre fala aqui no domingo, de usar fé. Eu peguei, corri na Lan House e xeroquei a foto dele do meu celular, que ela tinha me enviado. E eu batizei ele no tanque de casa. Como assim? Eu batizei ele. Com a foto? Sim, senhor, com Pegou a água. Imprimiu a foto dele? Sim, senhor. E derramei com essa água aí? Com essa água. E eu batizei ele porque ele não era da fé. O meu sobrinho é um adolescente, mas não era da fé. A minha irmã sim, mas ele não. Nisso, Deus honrou, bispo. O meu sobrinho ficou 8 dias no hospital. E não precisou de UTI, não tinha vaga de UTI e ele já está em casa. E eu falei, Deus vai honrar essa fé, não vai ficar morta essa fé. E aí nisso tudo veio o que? Acontecer. O meu cunhado se converteu. E aí o que aconteceu, bispo? O médico dele se converteu também. Eu fiquei sabendo essa semana, o médico se converteu. Então ele falou, vou cuidar do Wellington, vou fazer tudo para o Wellington, ele vai ficar com a bolsinha. Aí eu falei, não aceito também não. O meu sobrinho está bem, está ótimo, não está com bolsinha, não está com nada, tirou os pontos, está bonitinho lá. Graças a Deus. Isso lá em Chapecó, em Santa Catarina, e eu aqui. À distância. Sim, senhor. Sim, senhor. Deus abençoe a sua Amém. fé. Graças a Deus. Não esqueça de trazer nesse domingo uma garrafinha com água. Você viu o milagre extraordinário? Era um caso perdido, mas para Deus não existem impossíveis em todas as suas promessas. 8 da manhã, Catedral da Fé, ou uma Universal próxima de você. Vamos agora consagrar a água. E não esqueça de trazer no domingo, dentro da sua bolsa, se você já tem. Se não tem, venha buscar o pão e a água, para que uma vez participando deles, você possa ter essas curas milagrosas que a gente vê todos os dias aqui nos programas. Meu Pai, nós consagramos a água do tanque de Siloé. E também peço que o Senhor abençoe o copo com água que está na mão dessa pessoa em casa, no trabalho, onde quer que ela esteja. Que ao beber dessa água elas recebam paz, cura e libertação. E que neste domingo milagres extraordinários aconteçam em todos que vão estar conosco em uma de nossas reuniões. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. A gente volta às 14 horas nesse mesmo canal, nessa mesma emissora. Lembrando que hoje, quarta-feira, Noite da Alma, em 3 da tarde, especialmente 19 horas, aqui na nossa catedral. Um abraço e até lá. Amém, pastor. E lembrando que às 2 da tarde tem um programaço, viu, gente, com o pastor Adalto Camilo. Uma ótima tarde, que tenhamos sim uma tarde de muita paz e de muita tranquilidade. Olha, gente, um vídeo foi feito por populares em Porto Seguro e mostra um agente de trânsito agredindo um motorista e tentando ainda retirá-lo à força de dentro do veículo. Que situação é essa, minha gente? Em nota, a Secretaria de Comunicação de Porto Seguro, inclusive, diz que o agente se tratava do subsecretário de Trânsito e que ele foi exonerado do cargo. Mais que correto, viu? Mais que correto. Olha que absurdo. Retirando a pessoa de dentro do veículo de forma muito agressiva. Hoje as pessoas estão surtadas, não estão? O povo anda no nervoso que ninguém consegue compreender. E no trânsito a gente percebe isso cada vez mais com frequência. A quantidade de brigas que você observa no trânsito. As pessoas com os nervos à flor da pele e acabam partindo mesmo para cima da outra. E olha a forma como ele está agindo. Ainda segundo a nota, a assessoria diz que o subsecretário maltrata um cidadão, é isso, Marcelo? Está maltratando um cidadão e que possivelmente estaria realizando transporte clandestino. Estava errado, realizando o transporte clandestino, mas a ideia não seria essa, a abordagem não seria essa. Não seria dessa forma que deveria, então, se comportar um subsecretário de trânsito na cidade. Está mostrando realmente aí o nível dele, né? Porque se alguém está na prática do transporte clandestino, deve de imediato chamar a atenção por parte dessa pessoa
Até que, no caso, se a pessoa tiver reagido, até não aceitado a abordagem como deveria, conduz até a delegacia, pune de certa forma, porque vai ter que ser multado mesmo. Transporte clandestino já está dizendo, está sendo feito de forma irregular. Agora, você retirar à força alguém de dentro de um veículo da forma como aconteceu, mas já foi exonerado do cargo, ainda bem, mostrando despreparo total. Já pensou se for toda vez que ele encontrar alguém que estiver em um transporte clandestino agir dessa forma? Tá parecendo que tá voltando ao tempo dos primatas, viu? Não, e o pior, né, Marcelo lembrou bem aí. A cidade está lotada de turistas. Porto Seguro não tem mais essa questão da alta ou da baixa estação, está sempre lotada. E as pessoas que estão ali ao lado, que muitas delas podem ser visitantes, qual é o cenário que você sai realmente com relação à cidade? O que é que você imagina com relação à cidade? Da falta de educação, né, por parte de quem deveria estar mostrando como deve se comportar. Até porque Porto Seguro é uma cidade que tem a maior quantidade de retorno, inclusive, a maior porcentagem de retorno pela forma como que as pessoas são recebidas nessa cidade. E aí se deparam com uma cena deplorável como essa, mostrando alguém despreparado em um cargo que, para combater a questão de um crime, né, que é a questão do transporte clandestino, acaba agindo de forma criminosa. Ainda bem foi exonerado. Ainda bem. Vamos agora para um rápido intervalo? Daqui a pouquinho eu retorno com você com o Balanço Geral. Já de volta com você com o Balanço Geral e obrigada a você pelo carinho da audiência. Um abraço que o pessoal da PAI, viu, gente, acompanhando o programa neste momento. Meu beijo bem especial para cada um de vocês, viu? Olha, a gente trazendo informação aqui no programa, uma ossada humana foi encontrada na tarde de ontem por banhistas em uma praia em Barra de Caravelas, viu? O delegado titular, o Marco Antônio Neves, solicitou, inclusive, a polícia técnica, né, o pessoal do DPT, a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Imagina só, gente. A Polícia Civil pede, inclusive, que se alguém, né, tem alguma suspeita que esta ossada seja de algum familiar, que compareça, então, ao Instituto Médico Legal de Itamaraju para realizar os exames específicos, o chamado DNA. Claro que aquelas pessoas que têm seus familiares desaparecidos, que ainda não conseguiram localizar, buscarem, então, o ML de Itamaraju. E não somente as pessoas aí da cidade, né? Tem muita gente desesperada, o familiar está desaparecido há muito tempo. É bom buscar informações, né? Trazer realmente características. Claro que nesse momento não vai identificar através de características, mas dizer realmente da situação para tentar fazer esse exame de DNA e, a partir daí, tentar identificar a quem pertence essa ossada humana encontrada por banhistas em uma praia de Barra de Caravelas. Agora, imagina o susto dos banhistas, viu? O susto. Praia é um local que você vai em busca de descanso, né? E lazer. Aliás, é o meu lazer preferido, né? Agora, imagina você se deparar com ossada humana em uma localidade, mas aí o pessoal foi logo acionado, Departamento de Polícia Técnica, e agora a polícia busca a identificação, acionando, chamando as pessoas que têm seus familiares desaparecidos nesta região. E veja agora aqui no programa um vídeo que o nosso telespectador nos enviou. Acompanhe. Aqui, ó, de novo, mais uma vez, ó. Tem mais de 4 meses aquilo ali, ó. Aí chega o verão agora, a dengue. Aí de Egito, aí chikungunya, água desperdiçando ali, ó. Aqui, ó, bairro Pedro Jerônimo. Rua São Bento ali no bairro Pedro Jerônimo, aqui, ó. Toda vez que cai água é isso aí, ó. Passa mais de 20 dias caindo água desse jeito aí, um desperdício desse. Fora a dengue, né? Olha pra lá. Casa abandonada aqui, ó. É uma vergonha o negócio desse, viu? Menino, olha, agora há pouco falávamos com relação à área de São Pedro, né? Que os moradores estão há 30 dias sem uma gota de água, inclusive relatando que é um problema que não é de agora, que eles têm dificuldade no abastecimento. Aí imagina os moradores dessa localidade verificar agora que na Rua São Bento, bairro Pedro Jerônimo, ao contrário, lá tem um desperdício, inclusive. Pelo que a gente está percebendo, é uma casa abandonada, inclusive, que está tendo abastecimento acontecendo nessa localidade. Mas o pior, não é nem do abastecimento, é o desperdício. Segundo o morador que fez o vídeo, né, isso acontece aí há quase 20 dias já, ou seja, água caindo com frequência na Rua São Bento, aí no bairro Pedro Jerônimo, mas como a casa é abandonada, não tem ninguém morando nessa localidade, acontece o desperdício de água. E, inclusive, essa área do Pedro Jerônimo, essa Rua São Bento, a gente já fez reportagem da dificuldade das pessoas também em ter o abastecimento regular. Até determinado número a água cai com frequência, em outros tem essa dificuldade para abastecer.
Até que a Imasa ficou até de verificar realmente o que é que estava acontecendo. Isso há cerca de 2 ou 3 meses atrás, quando a gente acabou fazendo essa reportagem. Mas aí chamando a atenção realmente o pessoal da Imasa, viu? E agora, a gente dá aquela paradinha aqui no programa, no Balanço Geral, porque será exibido o horário político. Interrompemos nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita. Dentro de instantes, continue assistindo nossa programação normal. De volta com você com o Balanço Geral, tarde gostosa em quarta-feira. Obrigada a você pelo carinho da audiência e com certeza muito mais informações para você no sul, extremo sul e sudoeste baiano. E falando em informação, gente, olha que tristeza. Um garoto de apenas 11 anos teve queimaduras graves enquanto soltava pipa em Eunápolis. Acompanhe agora a reportagem. Uma criança de 11 anos de idade sofreu uma descarga elétrica no bairro Nacional, na cidade de Eunápolis, a soltar pipa na rua. Vinícius de Jesus Silva mora no bairro Juca Rosa com a mãe, o padrasto e 4 irmãos, inclusive o de 8 anos que estava com ele na hora do choque elétrico. Vinícius e o irmão estavam na casa da avó no bairro Nacional. Pediram permissão para o padrasto para soltar pipa na rua, o que lhe foi concedido. A pipa era feita com linha de anzol emendada com um pedaço de arame. Em um determinado momento, a linha da pipa que Vinícius empinava encostou em um fio de alta tensão e ficou enroscada. Quando Vinícius tentou desprendê-la do fio, ele sofreu a descarga elétrica e seu corpo pegou fogo na hora. Deu um estouro tão grande que eu pensei que tinha batido no portão, né? Só que aí minha sogra saiu, eu falei, minha sogra, foi no portão. Ela, foi não. Aí o Gustavo falou assim, não foi não, vó, não foi no portão não. Aí quando a minha sogra saiu para fora para ver, que era ele lá, perguntou o vizinho lá, ô vizinho, o que tá acontecendo? Não, tem um menino pegando fogo ali. Quando foi ver, era ele tava pegando fogo. Ele tava com a língua sem dúvida, enganchou, ele foi e tava descalço. Aí veio essa carga elétrica nele, que no momento, até no regional aqui de Eunápolis, aqui, faltou energia nos bairros. E ele se queimando todo lá, se queimando, aí a gente foi, eu vim conduzir para poder apagar ao fogo e a mãe desesperada, a sogra também, a mãe, né? Esta camisa com a marca do fogo é do padrasto do garoto que tirou a própria roupa para apagar o fogo da criança. Em seguida, o menino foi socorrido por um vizinho e levado para o hospital regional. Segundo o padrasto, a criança ainda chegou andando e conversando na unidade hospitalar. Mas devido à gravidade das queimaduras, foi transferido em UTI aérea para um hospital de Salvador, onde se encontra entubado e em coma induzido, com queimaduras em todo o corpo e no lado esquerdo do rosto. No momento ainda, não falaram nada para nós assim, que tá bem, tá ruim. Falou que sempre tá estável, né? Estável, que falou com a mãe dele, qualquer hora, momento, né? Pode dar uma notícia boa e pode dar uma ruim. Fico imaginando o desespero. Desespero por parte, né, dessa criança de 11 anos de idade, esse garoto. Desespero por parte dos pais, que a gente está acompanhando, inclusive, a fala do padrasto, né? Desespero também por parte da mãe. Transferida, inclusive, em UTI aérea, ou seja, o estado é sim grave. Teve muitas queimaduras graves, inclusive, de imediato transferido para o Hospital Geral do Estado, que é um hospital referência no que diz respeito às queimaduras. E nós estamos falando de soltar pipa, gente, que é algo que faz parte da nossa infância, mas da nossa vida até como adulta, né? A gente percebe ainda que algo que não fica na nossa infância. A gente percebe que muita gente, mesmo depois que cresce, aí continua com a prática de soltar pipa. É algo bem interessante mesmo, até faz campeonato, chega a brincar, inclusive, seja na área de praia, né, seja no condomínio onde mora, na rua também que mora, mas há sempre essa orientação, não soltar pipa próximo realmente à fiação elétrica. Porque os acidentes, eles acontecem por muitas vezes. Em algumas situações, a gente relata de acidentes, inclusive de pessoas que acabam ficando sem energia na sua casa, por conta de curto-circuito provocado, inclusive, nesse contato das pipas com a fiação elétrica. Agora, você imagina essa descarga no corpo de uma pessoa e de um garoto, inclusive, de apenas 11 anos de idade. Em algumas situações, a gente costuma falar, né, por conta do cerol.
Quantas pessoas já foram atingidas, né, passando de moto. Recente teve até uma reportagem, né, foi, Marcelo, aqui na cidade de Itabuna. Foi uma situação de um rapaz que acabou cortando, inclusive, a área do pescoço ali, infelizmente. Mas agora a gente está falando de algo que é mais frequente do que a gente imagina. E que por mais que chame a atenção, é por isso que por muitas vezes, a gente até acha o vizinho um pouco chato. A gente na adolescência, na criança, acha. Quando tá brincando na rua com a pipa, tá bem próximo realmente à fiação elétrica, próximo aos postes, inclusive, daquela rua, a toda aquela fiação. O vizinho costuma chamar atenção, o pai e a mãe também costumam chamar atenção, mas a gente acaba não dando ouvidos. Digo porque eu já brinquei bastante de rua, de pipa nas ruas da cidade, sempre gostei. Você gostava de brincar de pipa, João? Mas tinha esse cuidado, né? Já brincou, Marcelo? Nunca brincou de pipa, meu filho? Mas tinha esse cuidado. Não sabe não, né? Ele é menino de condomínio. Mas tinha esse cuidado, na verdade. Brincadeira, viu, gente? Mas tinha esse cuidado, na verdade. E aí a gente vai percebendo, olha a quantidade de fiação na região onde a matéria foi feita, onde você percebe, né? Os pedaços, inclusive, aí com relação às pipas. E isso se chama atenção. Por quê? Porque muitos curtos-circuitos já foram provocados em áreas como essa. O pessoal que acaba fornecendo energia, no caso aqui da Bahia, da Coelba, acabam retirando toda essa fiação, tudo isso para que não tenha prejuízo para os moradores. E aqui desejar uma rápida recuperação para esse garoto, gente. Complicado, viu? Queimaduras graves, inclusive, e é internado no Hospital Geral, lá na capital baiana. E falando agora, né, com relação à cidade de Ilhéus, começamos o programa falando de temperatura, de mudança de temperatura, de uma terça e quarta-feira diferente em Itabuna e no sul baiano. E em Ilhéus, esse tempo repercutiu, inclusive, em todo o estado, essa mudança de tempo, após viralizar um vídeo em que mostra um avião tentando pousar no aeroporto Jorge Amado. E é impedido, gente, pelos fortes ventos. A cidade chegou a apresentar ontem 43 km por hora, os ventos, viu? 30 chamados foram realizados para a Defesa Civil. Você acompanha agora a reportagem. No vídeo, que circulou em grande escala nas redes sociais, dá para ver o momento em que um avião se prepara para pousar na pista do aeroporto Jorge Amado e encontrar muita dificuldade. Com a ventania, as asas da aeronave chegam a balançar. Então, o piloto decide desistir do pouso e levanta voo novamente. Essa foi uma das 3 aeronaves que tentaram pousar aqui no aeroporto Jorge Amado, mas precisaram arremeter o voo por causa dos fortes ventos. A decisão da arremetida, que é a descontinuidade do pouso, ela é tomada quando a equipe técnica julga que as condições não são favoráveis e coloca em risco a segurança da aeronave e, consequentemente, das pessoas que estão dentro dela. Em todos os casos, as aeronaves conseguiram pousar e realizar o embarque e desembarque normalmente. Ontem, em Ilhéus, os ventos atingiram a velocidade máxima de 43 km por hora, de acordo com as informações do CEMADEM. Nesse período, a Defesa Civil da cidade atendeu cerca de 30 chamados, nenhum com vítima. A gente teve uma ocorrência, né, de desabamento de uma árvore sobre uma empresa particular, onde a Defesa Civil, junto com a Secretaria de Serviço Urbano, atendeu, fez a retirada, já livrou o acesso da população sair. Também teve 26 chamados, né, para vistoria de árvores em questão de emergência. Alguns moradores, principalmente dessas áreas de risco, já têm, né, constatado algumas árvores que têm risco em cair. Com esse vento maior, a gente teve que fazer essas vistorias. Teve mais um destelhamento de um imóvel, mas graças a Deus sem danos, sem maiores problemas. De acordo com Joandre Neres, episódios de ventos fortes já são esperados para essa época do ano aqui na região. A diferença é que dessa vez veio acompanhado de uma mudança para uma frente fria. Veio junto com a frente fria esses ventos maiores para o litoral sul. Hoje ele está se dissipando, já chegar para a parte de Salvador, para essa região lá, para a região já do Recôncavo Baiano. É normal, com essa frente fria, todo ano já acontecer esses volumes, esses ventos com maiores intensidades. Principalmente para as cidades litorâneas, como Canavieira, Ilhéus e as demais, Itacaré. Só a população já nesse período, a Defesa Civil já começa a já mandar esses alertas para que ela fique atento. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o alerta de ventos costeiros continua, porém com menos intensidade e sem previsão de chuva forte. Mas a Marinha do Brasil informou que essa frente fria está afetando a faixa litorânea da Bahia, provocando uma ressaca, com ondas de altura de até 3 metros em
todo o litoral baiano. A gente sabe que o município de Ilhéus é um município onde tem bastante incidência de erosão marinha, principalmente na parte do norte. Há também um alerta, né, para marés altas, a gente mantém esse alerta para maré e também começa a reduzir essa atenção para a questão dos ventos fortes. Em caso de necessidade, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil através do telefone 98178-2255. É necessário que a população faça antes, né, esse chamado e quando começar os ventos com maiores intensidade, que entre em contato, né? A gente hoje está com o número disponível, que é o 98178-2255, 98178-2255, é o WhatsApp também, pode entrar em contato que a gente vai estar dando retorno e atendendo a população com carinho, porque quando se trata de vida é necessário ter atenção redobrada. Com certeza, viu, João André? Sempre preciso, na verdade, mas com certeza o que chamou bastante atenção na cidade de Ilhéus foi com relação mesmo, né, a esse avião que precisou arremeter, inclusive. Olha, vou te dizer uma coisa, eu imagino o desespero de quem estava no interior deste avião, viu? O desespero. Não tem, gente, como não ficar desesperado, né? Por mais que tenha toda aquela situação de tentar tranquilizar as pessoas, mas é algo que acaba preocupando bastante. Tivemos, sim, ventos fortes sendo registrados em Itabuna, mas não com a mesma intensidade que na cidade de Ilhéus. 43 km por hora. A reportagem da Tainã foi muito precisa em falar, inclusive, de 30 chamados para a Defesa Civil. 30. 3 voos, inclusive, precisaram arremeter, né, esperar realmente ali uma melhoria para poder pousar no aeroporto de Ilhéus. Conseguiram fazer esse pouso, mas é claro que um momento ali que a gente considera de turbulência, né, de preocupação por parte dos passageiros. Chamando a atenção, também a Tainã trouxe com relação à reportagem, inclusive, que hoje a preocupação já é maior mesmo com relação a essa questão da maré, né? Ondas altas, um pouquinho mais altas, e é bom você ficar atento. E a nossa produção, gente, conseguiu contato com uma pessoa, inclusive, que estava dentro de um desses aviões, que precisaram arremeter no aeroporto de Ilhéus. É o Tiago Vitor. Boa tarde para você, Tiago. Eu estava citando agora há pouco aí, né, com certeza, o desespero de quem estava no interior, realmente, quem estava neste avião naquele momento. Qual o sentimento do Tiago? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Silmara. Aqui é o Tiago. E então, Tiago... Pode falar, amigo. O sentimento é de tensão, né, Silmara? Porque o piloto anunciou que ia pousar às 10h45. Ele fez um primeiro aterrissagem, mas ele não conseguiu. Então, ele avisou que ia fazer uma segunda tentativa e ele não conseguiu também. Então, ele avisou que ia fazer uma terceira tentativa. Não conseguindo, ele ia arremeter para Salvador. Ele fez a terceira tentativa. E logo após ele não arremeteu para Salvador, ele comunicou que ia ficar rodando mais 15 minutos, foi um tempo que pediu a ele para ele rodar no céu mais 15 minutos. E depois desses 15 minutos eles decidiram ir para Salvador, que já era 11h41 da manhã. E naquele momento, o que é que passava pela sua cabeça, hein, Tiago? O clima ficou tenso, porque toda a aeronave um olhava para a cara do outro e a comunicação do piloto era só, quando ele descia, tentava fazer o aterrissagem e a comunicação logo após que ele fazia o arremetimento, né? Então só tinha essas duas comunicações. E todo mundo ficava em estado de pânico, porque quando a aeronave ela descia para pousar, balançava muito. Então, e no mesmo tempo que ele descia, que ele se aproximava, ela já arremetia novamente. Então, os passageiros, todo mundo ficou no clima de... As crianças começaram a chorar, algumas pessoas choraram também. O clima é muito tenso. Eu fico imaginando desespero, com certeza. E você estava vindo de onde, Tiago? Eu estava vindo de São Luís, lá no Maranhão. Para visitar Ilhéus, seria uma visita a primeira vez ou já costuma visitar a cidade de Ilhéus? Não, eu moro em Ilhéus, eu trabalho com a equipe de marketing lá de Jequié, Bahia aí. E a gente estava fazendo uma operação lá no estado de São Luís e eu fiz uma escala em Brasília, São Paulo e Ilhéus. Aí eu peguei esse voo em São Paulo ontem, 1h30 da manhã, para ele pousar. 1h30, eu fiz escala em Brasília, aí só que eu peguei de 8h45 São Paulo, né? 8h45, 10h45 ele pousava em Ilhéus. Mas ele conseguiu pousar em Ilhéus mesmo a 1h51. Eita. Mas você já sabia, na verdade, com relação a essa mudança na temperatura aqui com relação à região de Ilhéus, aqui na nossa região? Não. Eu vim de lá pra cá, o tempo estava muito bom. Aproximando pro lado de Ilhéus, o tempo começou a fechar, por isso que eu gravei algumas imagens, porque ficou muito tenso, o avião batia nas nuvens, e ele balançava muito quando chegou nessa região de Ilhéus.
Tiago, misericórdia. Eu já disse aqui, já comentei aqui no estúdio com os meninos, eu acho que a alma sairia do corpo aqui umas 200 vezes, viu? Com certeza, num momento muito tenso. Já passou por uma situação como essa em outro momento, Tiago? Não, eu nunca tinha passado por uma situação dessa. E, inclusive, eu estava na janela quando esse avião, ele desce para pousar e ele não consegue, ele fica de lado. Então, todo mundo que estava na janela percebeu a manobra que ele estava fazendo e ele ficou de lado. Eu nunca tinha visto um avião ficar de lado, pegando a pista para ele ficar de lado daquela forma. E logo em seguida ele arremete, liga as turbinas e faz um barulho muito estranho e arremete novamente. E a informação que o Marcelo está passando para a gente aqui, o nosso produtor, é que no final de tudo isso, as pessoas, os passageiros todos aplaudiram, né? Na verdade, a ação por parte aí do piloto. Sim, todo mundo aplaudiu, algumas pessoas muito emocionadas, né? Porque realmente foram 3 tentativas e uma 4ª tentativa de ficar sobrevoando Ilhéus. Então ele sobrevoou tanto para o lado do mar, tanto para o lado de Itabuna, né? Mas ele não conseguiu, ele fez várias manobras. Ele comunicava pelo rádio que ele estava fazendo uma manobra, mas que o combustível daria. Então, às 11h41, eles arremetem para Salvador e comunicam que vão fazer um abastecimento em Salvador e esperar uma posição de Ilhéus para eles voltarem. A gente acredita que, com certeza, um momento como esse aí, como você mesmo citou, de muita emoção, né, com os passageiros aplaudindo, e com certeza eu acredito que a pessoa sai revigorada dizendo, olha, nasci de novo praticamente, não é isso, Tiago? É verdade. Porque é um avião de grande porte, né? Então são muitas pessoas, você olha para a cara do outro, mas não pode fazer nada, eles só ficam falando, afivele o cinto e mantenha-se sentados. Então, a gente não pode fazer quase nada, né? Esperar uma posição mesmo de Deus, de piloto. Graças a Deus, ocorreu tudo bem. Graças a Deus, Tiago, deu tudo certo, viu? E Deus abençoe que as suas próximas viagens sejam bem mais tranquilas, viu? Amém. Eu tenho uma viagem agora marcada para o estado de Goiânia, já esse mês. E então, vamos pedir a Deus que dê tudo certo. Com certeza, Tiago. Deus abençoe você. Obrigada pela participação aqui no programa, viu? Pois é, viu, gente? Eu não consigo nem imaginar o desespero por quem estava realmente no avião neste momento, inclusive como o próprio Tiago acabou relatando aqui pra gente. Olha, continuando a falar com relação a essa questão de mudança com relação à nossa temperatura, a Capitania dos Portos de Porto Seguro emitiu um alerta vermelho para toda a área do município. E quem chega com mais informações é Ana Colibri. Boa tarde para você, Ana. Isso mesmo, viu, Silmara? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Na verdade, desde segunda-feira, né, que esses ventos fortes, ressaca e chuva começaram aqui em Porto Seguro. Hoje pela manhã a temperatura chegou aí a 17 graus e muita gente teve que tirar o casaco do armário, inclusive eu, né? Na verdade, esse clima frio com ventos e chuva é devido a uma frente fria que chegou na região e que só deve ir embora no sábado. Para hoje, dia 31, segundo o meteoceanógrafo, o alerta que foi emitido pela Capitania dos Portos de Porto Seguro, que é uma divisão local da Marinha do Brasil, aponta um alerta vermelho para toda a área do município e a recomendação é para não navegar neste período, pois as ondas estão chegando aí a quase 2 metros de altura. O lado ruim desse mau clima, desse mau tempo, né, é que isso afeta no turismo da cidade, dando aí uma esfriada na empolgação dos visitantes, principalmente nos passeios. Mas já para quem mora aqui em Porto Seguro, o clima é ideal para curtir esse friozinho, já que aqui normalmente é uma terra de um sol para cada um. Agora, a Defesa Civil pede para que, em caso de emergência decorrente das chuvas e ventos, para que ligue para a Defesa Civil de Porto Seguro através do telefone, que é o 739-8200-2424. Silmara, retorno contigo aí dos estúdios. Obrigada, viu, Ana? Ana, quem observa a Ana fazendo essa reportagem vai dizer o seguinte, a Ana trocou com a Jade, está lá em Vitória da Conquista, que é característica a temperatura realmente de Vitória da Conquista, essa situação do frio, de ventos acontecendo, né? A cidade de Porto Seguro, como a própria Ana disse, é uma cidade de temperaturas altas e olha a ventania, gente. Aliás, Capitania dos Portos emitindo o alerta vermelho, como a própria Ana trouxe, principalmente para quem gosta de navegar nesse período, gente. Não dá para pensar na questão mesmo navegação, é ter todo o cuidado mesmo para que não tenhamos nenhum tipo de acidente. E esperar um pouquinho, né? Agosto foi inteirinho, aí o último mês de inverno foi inteirinho de temperaturas altas. Só temos então ontem e hoje, na verdade, com essa temperatura oscilando, olha,
a tampa com relação ali, o tanque, né, de Eternit, sendo arrancado neste momento da cidade de Porto Seguro. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouco eu retorno com você com muito mais informações. Já de volta com o Balanço Geral, 1h48. Olha, gente, um laboratório realizou o exame em amostras de 3 pontos que vem na Acarajé, aqui de Itabuna. Os resultados não foram nada positivos, repara só. A vigilância, gente, fará uma ação educativa nos próximos dias para melhorar a qualidade desse quitute, que inclusive é um dos preferidos dos baianos, né, gente? Vamos acompanhar a reportagem? O acarajé é uma das comidas típicas baianas mais conhecidas e bastante consumida na região. E recentemente foi alvo de um estudo realizado por um laboratório em Itabuna para análise das condições sanitárias de consumo do alimento. Foram escolhidas 3 localidades mais conhecidas na cidade, onde amostras foram coletadas para análise durante todo o mês de julho. E os resultados foram preocupantes. Todo alimento ele tem uma norma sanitária que deve ser seguida, né, que é estabelecida pela Anvisa. Então, todo alimento ele tem uma quantidade limite de bactérias que podem ser encontradas. Então, essas amostras que nós encontramos estavam com os níveis bem acima do máximo permitido pela legislação. Então, isso foi preocupante porque isso coloca em risco a saúde das pessoas. Segundo o biomédico responsável pela iniciativa, em todas as amostras coletadas ao longo das semanas foram detectadas bactérias como coliformes fecais, a mais encontrada no estudo, e estafilococcus. Apenas a presença da salmonela não foi identificada. Todos os alimentos estavam com traços ali de contaminação, né, com bactérias. E para a gente entender esse processo, né, João, como é que funciona? Ali, por exemplo, ela está catalogando, analisando as amostras, o alimento ele é colocado ali nos potinhos e vai passar por um processo até que, de fato, a bactéria seja descoberta. Isso mesmo. Então, quando a amostra chega aqui, a gente faz uma triagem para ver como é que estão as condições dessa amostra e aí, em seguida, bem resumidamente, a gente vai colocar alguns gramas dessa amostra dentro de uma substância que vai reconstituir essas bactérias. E aí, após 24 horas, uma alíquota desse líquido, ele é passado para esses tubos aqui, que contém um meio de cultura seletivo. Aqui, por exemplo, ó, esses gases que a gente consegue ver, essa espuminha, já é uma identificação, um sinal de que tem bactéria por aí. Isso mesmo. Então, você vê que esse de baixo daqui foi um negativo, né? Ele não teve crescimento bacteriano, e esse outro aqui, ele teve fermentação. Então, ele produziu gás e ele turvou. Então, isso daqui é um sinal de que foi um teste positivo para coliformes. Estudantes da área também tiveram a oportunidade de acompanhar o estudo e aprender mais sobre o processo na prática. Tem aquela dualidade de você quanto consumidor e você como profissional. Então você tem um contato de ambas as partes e você fica naquela divisão, vendo de perto os processos e como isso impacta na segurança alimentar da população e de todo mundo. Apesar de ser uma notícia ruim, é bom porque a gente pode ter esse controle, pode ter um contato com essa questão de segurança, prover para a população alimentos que podem ser consumidos com tranquilidade. E esse é justamente o ponto que me fez participar, ter esse contato e ter essa noção. Ainda segundo o biomédico, alguns fatores podem determinar resultados como esse. Condições de conservação de temperatura do alimento, exposição do alimento e, na pior das hipóteses, o processo de produção e manipulação do produto. Mesmo assim, acredita que com as devidas orientações, conhecimento e ações educativas, o problema pode ser combatido. A partir do estudo, um relatório foi formalizado com todas as informações necessárias e deverá ser compartilhado com a vigilância sanitária do município. Esse relatório está disponível, né? As autoridades, caso eles queiram usar desses resultados, para que possa fazer um trabalho educativo junto a esses ambulantes, né? Para que possam promover um curso de boas práticas, né? De manipulação, de higiene, para que as condições sanitárias desses estabelecimentos possam melhorar e que eles possam passar a produzir alimentos dentro do rigor sanitário que a legislação exige. Em nota à nossa produção, a vigilância informou que ainda não teve acesso à análise feita pelo laboratório e que o departamento tem um trabalho de orientação para a correta manipulação junto aos ambulantes que comercializam alimentos. Disse ainda que nos próximos dias uma capacitação sobre os cuidados será realizada com ambulantes que atuam na cidade para garantir a saúde da população. Como consumidor,
O estudante diz que vai optar por dar um tempinho para voltar a consumir o alimento, mesmo amando um acarajézinho, né, Sérgio? Vou passar um tempinho restrito, mas pretendo voltar. Acredito que a vigilância sanitária vai tomar uma atitude, uma posição, e a população vai poder voltar a consumir com tranquilidade os acarajés de Itabuna. Pois é, gente, é necessário realmente, né, que haja toda essa análise, né, que realmente sejam investigados os pontos onde vem acarajé. Qualquer tipo de alimento, na verdade, tem que ter essa preocupação, porque estamos falando de saúde. Mas aí o que a gente observou foi que em 3 pontos distintos, inclusive, é que eles foram analisados e que os resultados não foram positivos. Mas a análise foi feita apenas nesses 3 pontos, Marcelo? Nesses 3 pontos. E, infelizmente, nos 3, os resultados não foram positivos, né? O entrevistado disse que vai dar aquela paradinha agora, né, vai esperar um pouquinho aí, uma melhoria com relação aos produtos que são oferecidos para poder voltar a comer o acarajé. Mas nós sabemos que não é a realidade aí para a maior parte da população, mas é sempre ter cuidado, sim, com o alimento que acaba consumindo, hein, gente? Principalmente se tratando desse quitute tão especial que é o acarajé. Olha, agora a gente retorna com o repórter Renato Santiago, ao vivo, para falar sobre a movimentação complexa aqui da cidade de Itabuna. E então, Renato, conta pra gente qual é a movimentação neste momento. Olha, Silmara, por incrível que pareça, pelo menos a partir das 11 horas da manhã até agora, a movimentação tranquila. Apenas uma informação, aquele rapaz que foi preso lá no centro comercial que estava carregando droga, maconha na sacola, ele já foi aqui trazido, é claro, para o Complexo Policial de Itabuna e agora se dirigiu para a audiência de custódia. Conversei com o advogado dele aqui agora, que está seguro, dizendo que o cliente dele será liberado, porque a droga não era dele, ele não sabia que estava carregando material ilícito na sacola, desde quando ele acreditava que seria panfletos. Olha só que história. Então a gente acabou de saber aqui do advogado e o cliente já está indo para a audiência de custódia. Uma outra notícia também lá na cidade de Coaraci, o mototaxista foi preso, com ele estava drogas e armas. Também o advogado estava aqui já falando sobre isso, que iria seguir para lá para defender o cliente dele, alegando que ele não sabia que também tinha na pasta essa droga e essa arma de fogo. Que coisa, é o trabalho do advogado, mas foi esse relato que aconteceu. Só para nível de informação, ontem, lá nas proximidades ali do shopping Jequitibá, um policial militar que estava paisando, trafegando com sua motocicleta, estacionou a motocicleta, foi resolver algo por aquela região. Quando ele retornou, Silmara, cadê a moto? A motocicleta tinha sido furtada, uma Bros cor preta, modelo 2020. Que situação. Ele esteve aqui, prestou então um boletim aqui de ocorrência, queixa-crime, e segue aí na procura desse veículo que foi furtado ontem à tarde, lá na proximidade ali do shopping Jequitibá. Policial militar paisano deixou a moto e a moto foi furtada. Que situação. Crime, violência acontecendo aqui na cidade de Itabuna não para. Mas é claro que a polícia está trabalhando, combatendo todo esse crime, toda essa criminalidade, com certeza. Por enquanto, assiste uma informação de momento, mas com certeza amanhã nós estaremos aqui com um plantão aqui, é claro, no Balanço Geral, levando a notícia para você e para todos os nossos telespectadores. Eu volto contigo, Silmara. Obrigada, Renato, pelas informações, atualizando, inclusive, e mais uma vez chamando a atenção dessa moto, viu, gente, que foi furtada ontem nessa área aí, realmente, da Assis Maron, como o próprio Renato já citou. E agora, gente, olha, chamando sua atenção, um gato está desaparecido. Desde quando, hein, gente? É conhecido como Tom. Não é o Tom Ribeiro, né? Um gatinho que está desaparecido, então, conhecido como Tom. Se você consegue visualizar onde você mora, gente, passou por aí, né? Tá percebendo que tá escondidinho ali em algum lugar. Tá com a carinha de assustado ali, viu? Qualquer informação, por favor, ligar para esse número que está agora na sua tela, que é o 739-9177-5649. 9177-5649. Agora passa trote não, viu, gente? Foi visto pela última vez, inclusive, ali naquela região da Avenida Cinquentenário. E a gente percebe, né? A pessoa tem seu animalzinho de estimação, fica realmente desesperado. 739-9177-5649, né? Se o Tom estivesse aqui agora, ele estaria dizendo, né? O outro gato. É assim, né, Tom Ribeiro? Tá bom. Então tem esse gatinho aí, se você conseguiu visualizar, passando onde você mora, entre em contato com o pessoal, porque realmente as pessoas ficam desesperadas quando perdem seu animal de estimação. E agora mandar um beijo aqui para todo mundo. Tá comemorando hoje mais um ano de vida. Felicidades para Eulália. Cadê a Eulália, gente? Completando hoje mais um ano de vida. Beijo para você, Eulália. Parabéns também para Melry. Cadê a Melry, gente? Completando hoje mais um ano de vida. Cadê a Melry, né? Beijo para Melry hoje. Olha a Melry aí toda produzida no azul, hein, Melry? Ficou lindona, viu? Beijo, então. Completando hoje mais um ano de vida.
Felicidade também para Júnior Dance. Hoje é dia de dança, dia de festa, né, Júnior? Parabéns para você e muita felicidade mesmo. Felicidades também para Cledivaldo, ele que é coordenador do Pronto Socorro e que hoje é aqui na cidade de Itabuna, completando hoje mais um aninho de vida. Parabéns para você, viu, Cledivaldo? Parabéns também para o Tárcio Menezes, né? Celebrando hoje mais um aninho. Tá malhando o Tárcio, viu, gente? Quer saber mesmo de malhar? Comemorando mesmo aí com relação ao aniversário. Felicidades também para Geon. Cadê o Geon? Ô, coisa linda, Deus! Parabéns pra você, viu? Geon completando hoje, então, mais um aninho de vida. Parabéns também pra Maria Eduarda. Cadê a Maria Eduarda? Beijo, lindona, pra você. E também felicidades pra Marilma, no bairro Lomanto, completando hoje mais um aninho de vida. Olha a pose da Marilma. Parabéns, viu, Marilma, pra você e felicidades, viu? Bom, fim de programa. Amanhã cedinho tem Balanço Geral. Amanhã, logo em seguida, tem Cabralha no ar, viu? Beijo pra todo mundo.